Diga, eu sou livre. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Chegou a hora de se abençoar o pastor João Alexandre. Vamos orar pela vida dele. Pai, eu te louvo pela vida do teu filho, Senhor. Esse homem que o Senhor conhece o coração dele. Esse homem, ó Deus querido, que se entregou, sempre tem se entregado em teu reino, mas em especial aqui nessa cidade por alguns anos. Deus querido, hoje é uma alegria para nós tê-lo aqui neste altar para ministrar a tua palavra. Que o Senhor continue usando ele como sempre tem usado. Que ele continue sendo esse canal de bênção por onde tem passado. E eu sei que hoje não será diferente. Eu te agradeço, ó Deus, é um privilégio, e que ele continue sendo cheio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, igreja. Tome seu lugar, mas tome seu lugar cantando assim, ó. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, se das estrelas o brilho cessa, mas as brilharão. Dê um aplauso a Jesus. Obrigado, louvor, vocês são demais, vocês são bênçãos. Meus amados, a minha eterna gratidão a Deus por estar com vocês uma vez mais nesta manhã, adorando a Deus. Quero agradecer a Deus a vida do pastor Marco Aurélio, pastora Nádia, sua família. Agora vocês têm que caprichar na foto, porque aquele não sou eu sou a nova versão. Agora, essa é para... Quando eu vier de novo, essa aqui vai estar lá no post. Vocês viram como é que está a pastora Luciana? Se eu não der um jeito, eu estou lascado, irmão. Aleluia. Queridos, como diz o pastor Marco Aurélio, passamos aqui um final de semana maravilhoso. Quero dizer para vocês que estão vindo novidades aí. Nós estamos ajustando as coisas para trabalharmos em um nível maior, a nível de ministério promessas, não só de um ministério de igreja local, mas um ministério que abrange todas as igrejas do ministério. Então nós vamos fazer alguns eventos marcantes aí o ano que vem, que vai juntar todas as igrejas do ministério. E então está vindo novidade aí. Ontem fizemos esta reunião de ajustes, está vindo aí coisas novas para a igreja, para o ministério, e eu tenho certeza que coisas grandes ainda estão por vir, amém? Márcio Dorini, Raquel Dorini, onde estão? Não estou vendo. Está lá atrás. Obrigado, viu? Eles não nos receberam como anjos, irmãos, porque anjo não come, anjo não bebe, né? Eles nos receberam como príncipes. Como fomos bem recebidos ali. Deus abençoe, só a eternidade. Para quem não sabe, Márcio Dorini, Raquel Dorini são pais do meu genro, Tiago Dorini, casado com a minha primogênita, Andressa, né? Do qual temos 2 netas e um netinho que eu ainda não conheço. Deixa eu falar um negócio aí. Ô Márcio, sua recepção está sendo muito boa. Eu falei para ele que agora ele vem aqui, irmãos, não quer saber de ficar na minha casa mais não. Agora ele não fica mais na minha casa, agora só na casa do Márcio. Eu falei assim, o passo lá tá bom, hein, Márcio? Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus para a vida do Márcio, da Raquel, por ter recebido sempre esse casal abençoado aí. Aleluia. Fiquei feliz de ver o Joãozinho, a Patrícia aqui.
Ei, João, você é lindo demais, João. Eu vi esse João. Irmão, cada passo do João eu acompanhei desde o nascimento, né? É um filhão querido, eu te amo, meu lindo. Que Deus te abençoe e te conserve, viu? Te conserve assim, com esse entusiasmo, com esse apego, com esse amor pela casa de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, viu, queridos? Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Sei que vocês estão vivendo aí uma atmosfera tão grande este mês, não é verdade? E eu me sinto constrangido por estar aqui esta manhã, por fazer parte de todo esse mover que tem acontecido aqui no mês de maio. Pesa sobre minha responsabilidade o fechamento desse mês, mas com muito temor no meu coração, eu quero dizer que tudo foi direcionado aqui, tudo foi muito orquestrado pelo Espírito Santo, as ministrações, os louvores, enfim, vocês estão realmente em harmonia, sintonizados com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está se movendo, e eu sei que esta manhã, não porque o pastor João está aqui, eu me sinto o menor de todos, mas porque vocês criaram essa atmosfera, eu tenho certeza que o Espírito Santo esta manhã tem algo especial reservado para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pastor Fabiano, profeta de Deus, Deus abençoe vocês, que alegria te ver, meu amado. Depois vou te dar um abraço, viu? Deus abençoe sua vida, querido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo, eu vou ler alguns versículos, mas é um texto muito amplo, mas eu vou começar pelo 16, e vamos ler até o 26. Vocês que nos assistem pelas redes sociais, Deus vos abençoe, é uma alegria poder estar com vocês e poder ter você nessa live assistindo, participando desse culto. Crente não assiste culto, né, irmão? Crente presta culto. Então, você que está na live, independente de onde você esteja, adore a Deus esta manhã, participe, porque o Espírito Santo que se move aqui, vai se mover sobre a tua vida aqui no celular, vai se mover lá na câmera, não sei onde que eu estou, mas está por aí, no celular. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16, assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Eu vou continuar falando um pouco sobre o texto. Porém, vamos ler até aqui, porque o texto é um tanto extenso, mas eu quero dizer aos irmãos que eu estava ouvindo a pastora preparando o seu devocional. Os irmãos sabem, ela tem um grupo no WhatsApp com mais de 400 mulheres nesse grupo, onde todos os dias ela ministra uma palavra, um devocional. E eu estava
trabalhando no computador e ela preparando o devocional, gravando o devocional, e eu comecei a ouvir o devocional e ela falou sobre esse texto, mas eu não sei se esse texto falou tanto a quem ouviu pelo grupo do WhatsApp, como o Senhor ministrou ao meu espírito ali naquele momento. E eu confesso que essa palavra ela ficou no meu coração, e eu fui me debruçar um pouco mais, estudar sobre esse texto, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que há aquela geração que quer tudo pronto e tudo fácil, e às vezes a gente acaba buscando, num texto como este, uma fórmula mágica, pastor Culish, em que portas sejam abertas, terremotos aconteçam, simplesmente no cantar. Irmão, vamos cantar, porque Paulo e Silas cantou e a prisão abriu, então vamos cantar. Aí eu fui pensar e o Espírito Santo começou a ministrar. Tem muitos crentes hoje frustrados, porque já estão roucos de cantar e a porta não abriu, perderam a voz de cantar e não houve terremoto, já estão roucos de cantar e não aconteceu nada, e está dizendo, não, isso não acontece não. Aí eu fui ver o contexto, o Espírito Santo diz assim, não é sobre o cantar, é sobre a motivação que te faz cantar, é sobre aquilo que você está vivendo. Então Paulo e Silas vai nos ensinar algumas verdades nesta manhã, que eu quero ministrar com você aqui, querido, porque o texto vai nos dizer, e quando nós lemos o contexto, a gente percebe que Paulo vai parar lá em Filipos, exatamente porque o Espírito Santo vai direcionando. A Bíblia diz que Paulo tenta ir para um lugar, o Espírito Santo não permite, tenta ir para outro lugar, o Espírito Santo não permite, porque a igreja primitiva, queridos, ela foi realmente instituída pelo Espírito Santo. Ele governou os passos da igreja primitiva, e ele continua governando os passos da igreja até aqui. Posso ouvir um amém? Mas a igreja foi firmada, fundamentada sobre perseguições, e por causa das perseguições, muitas vezes essas perseguições motivaram a igreja a pregar o evangelho em outros lugares, porque foi por causa da perseguição que eles saíram de Jerusalém, e a Bíblia diz, e os que foram perseguidos iam por todas as partes pregando o evangelho, e a Bíblia vai dizer, e Deus, pela mão dos apóstolos, fazia coisas extraordinárias. Sabe o que motiva um milagre? É as motivações do nosso coração. Quando a gente cria um ambiente, uma atmosfera, onde a presença se manifesta, o milagre vai acontecer. Meu querido, pode levantar a tua mão e dar um glória ao nome do Senhor esta manhã. Aí a Bíblia diz que Paulo tem uma visão de noite, quando um anjo aparece, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para Filipos, e esta é a primeira cidade da Europa que Paulo vai evangelizar. Silas acompanha Paulo. A Bíblia fala que a primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé. A segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos, mas João Marcos já tinha desistido na primeira. E Paulo diz assim, não, nós vamos levar um cara que abandonou a gente no meio do caminho, não quero levar ele. Aí Barnabé, não, mas vamos levar e tal. Paulo falou assim, não vou levar. E os dois discutiram, não vou levar e acabou. Aí Barnabé falou, então faz o seguinte, eu vou com ele para um lado e você vai para outro. Aí Paulo pega Silas e leva Silas com ele. Silas, ele era muito influente na igreja em Jerusalém, mas ele tinha cidadania romana, e Paulo também tinha cidadania romana, e os dois então vão para a segunda viagem missionária. E eu quero dizer, queridos, que existem alguns aspectos aqui que a gente fala, poxa, então Paulo brigou com João Marcos, não queria João Marcos. Não, lá na frente, quando você lê a Bíblia, você vai ver que quando Paulo está preso, e ele está prestes a morrer, ele fala, olha, traga João Marcos, porque ele é muito útil na obra do Senhor. Olha que coisa linda, né? Então tem coisas que, para o momento, irmãos, acontecem algumas coisas, mas lá na frente, dá tudo bem. Isso é família, isso é coisa de crente. Fala mal, mas está tudo beijando, tudo se abraçando, está uma benção. Fala mal do crente, mas se o outro lá for falar, não fala mal dele não, eu posso, mas você não pode. É crente, irmão, é igreja, é família, amém? Posso ouvir um amém?
Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então, queridos, que Paulo e Silas, eles vão para Filipos. Timóteo também está nessa viagem, né? E só que Timóteo, ele era meio romano, meio gentil, né? Tinha um outro camarada aqui, eu não lembro o nome, mas também era gentil. Então, mas os dois fatores principais aqui é Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles vão, e aí tem as mulheres que se reúnem, né, para orar na beira do rio. E Paulo e Silas então vão lá para a beira do rio e começam a evangelizar. E aí os irmãos conhecem a história, sabem que tinha uma mulher lá de influência, vendedora de púrpura, uma mulher muito bem sucedida, muito bem estruturada, ouve a palavra, crê no evangelho, é batizada nas águas, e agora chama Paulo e Silas para ir hospedar na sua casa. Ali se torna um ponto de pregação, ali começa a igreja em Filipos. E aí a Bíblia diz que todos os dias eles iam para o lugar da oração, lá na beira do rio orar. E a Bíblia diz então que tinha uma moça com espírito de adivinhação. E eles já tinham até formado uma empresa em torno da menina. Por quê? Porque ela tinha o espírito do cigano. Deixa eu ler tua mão aí. Deixa eu adivinhar. Né? Então ela adivinhava. E as pessoas respeitavam, né, aquela moça, porque via que tudo que ela falava acontecia. Ela previa o futuro. E aí, quando os homens estão indo para a oração, ela vai: estes homens que aqui estão pregando o evangelho são homens de Deus. Ela está falando mentira? Não. Mas, ou seja, o fato dela estar falando a verdade a respeito dos homens, está endossando o ministério dela. Por quê? Porque Paulo e Silas estão, não, o que ela está falando é verdade, deixa ela está propagando o evangelho. Só que para as pessoas, ó, tá vendo? O próprio Paulo e Silas, né, tá concordando com o que ela está fazendo. Mas a Bíblia vai dizer que ela fez isso por muitos dias. E aí um dia Paulo está indo para a oração, e ela vem atrás: estes homens são homens, e começa a elogiar Paulo e Silas, falar bem de Paulo e Silas. Aí Paulo, a Bíblia diz, Paulo virou para trás assim: espírito de adivinhação, em nome de Jesus eu te mando, sai dela. O diabo saiu dela, irmão. Aí ela não adivinhou mais nada. O problema é que a empresa faliu. As pessoas que tinham controle sobre ela viram que o seu lucro se perdeu. Eles não tinham mais como ganhar dinheiro com aquela moça. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, e a Bíblia vai dizer que, a Bíblia não diz assim: ô senhores, por favor, nos acompanhem, nós vamos levar vocês diante do tribunal. Não, irmãos, a Bíblia diz que eles pegaram Paulo e Silas à força e os arrastaram, e levaram perante as autoridades, e criou um grande motim na cidade. A turma se reuniu em praça, e a Bíblia diz que eles rasgaram as roupas de Paulo e Silas. Agora, para rasgar a roupa de uma pessoa ali à força, você acha que não machuca o corpo? Não rasgaram com unha, não feriram Paulo e Silas? Eles pegaram Paulo e Silas, rasgaram as suas roupas, e a Bíblia diz que as autoridades mandou açoitá-los. Eles apanharam feio de chicote na presença de todos. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Paulo e Silas eram romanos, e como romano, eles não podiam ter sido açoitados sem antes passar por um julgamento. Mas interessante que Paulo e Silas, eles não reivindicam o direito de cidadania. Eles se permitem ser açoitados, se permitem ser maltratados, se permitem ser lançados na prisão. Por quê? Porque, como nós ouvimos aqui hoje, nesta manhã, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a missão, é sobre o propósito, é sobre o que nós estamos fazendo aqui. Então não é sobre mim, é sobre o Evangelho. O Evangelho, em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, sempre foi o centro. Jesus sempre foi o centro.
E aí a Bíblia diz então que pegaram o carcereiro e disseram assim, ó, segura esses homens e não deixa eles escapar. Agora, irmão, um carcereiro tem a responsabilidade de cuidar de um preso. Se o preso escapasse, era a vida do carcereiro pela vida do prisioneiro que fugiu. Então o carcereiro sabia que se aqueles homens fugissem, a vida dele seria dada pela vida daqueles homens. Então o que ele faz? Para garantir, ele lança no cárcere interior. Ou seja, o cárcere interior era um lugar mais embaixo, onde não tinha sol, onde era úmido, onde tinha bicho, tinha rato, onde o sol não batia, onde era frio. Era lá que foi colocado Paulo e Silas, para que eles não tivessem nenhuma chance de escapar. E naquele lugar, se não bastasse isso, amarraram Paulo e Silas no tronco, sem nenhuma possibilidade de escapar. É nesse contexto que a Bíblia vai dizer que eles estavam ali, roupa rasgada, com frio, sangrando, feridos, machucados, algemados de pé e mão, que perto da meia-noite, eles começam: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Costas sangrando, feridos, sem roupa, algemados, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Está doendo, Paulo? Está doendo muito. Está sangrando, Silas? Está sangrando muito. Mas por que fizeram isso com a gente? A gente só libertou uma mulher que era possessa. A gente só fez o que ele mandou fazer. A gente só pregou o evangelho, nós não fizemos mal para ninguém. Por que ele permitiu isso? Paulo, Silas, não importa porque ele permitiu, o importante é que a presença dele é suficiente. Não é sobre nós, é sobre ele, não importa se está doendo, se está sangrando, o que importa é que a presença dele é suficiente, Paulo, Silas, vamos adorar, vamos, te louvo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Meia-noite a gente sabe que é um momento de transição, não é verdade? Termina um dia, começa outro. O perto fala de limite. Quando tudo que você fez, pastor Marco Aurélio, é o limite, não dá para fazer mais nada. Perto da meia-noite, o que você tinha que fazer já fez. Olha, o dia acabou, não dá mais. Chegou no limite. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam.
E o que é interessante, irmãos, é que os outros presos os escutavam. Tem gente observando como você se comporta na hora da dor. Tem gente observando, vamos ver se ela é crente mesmo. Vamos ver se ele é crente mesmo. Porque o evangelho que a gente está escutando hoje, irmão, é que dentro de 24 horas a tua vida não vai ser mais a mesma. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Abrir, Ele é Deus. E se não abrir? E se não der certo? Sabe por quê? Porque eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Está sangrando, Ele é Deus. Está doendo, Ele é Deus. Está ferido, Ele é Deus. Foi injustiçado, Ele é Deus. Não importa a circunstância, não é por mim, é por Ele, porque é por Ele, para Ele. Oh meu Deus, levante a tua mão e dê o melhor aplauso para Jesus esta manhã. Eu não vim pregar esta manhã para crente Nutella, irmão. Eu não vim pregar esta manhã para crente que diz assim: não, pastor, já cantei, já orei, já jejuei, já fiz tudo, não dá mais. Não, pastor, chega, para mim não dá mais. Não, eu vim pregar esta manhã para crente que apesar de estar doendo, está adorando. Que apesar de estar sangrando, está doendo, está adorando. Apesar de ter sido injustiçado, está adorando. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. A presença dEle me satisfaz. Sabe o que é interessante? É Marcos? Você é? Luan. Marco é teu pai, né? Era teu pai. Luan, sabe o que é interessante, Luan? É que se Paulo e Silas estivessem cantando e orando com o lixo para que Deus libertasse eles da prisão, quando a prisão se abriu, o que eles teriam feito? Deus balançou os alicerces, as prisões se abriram, as cadeias que prenderam eles se abriram, eles estavam livres. Se eles estavam orando para ser livres, o que eles teriam feito? Digam comigo: fugido. Mas não é sobre mim, é sobre o propósito. Meu Deus, o negócio aqui está forte demais, pastor Marco Aurélio. Eles teriam fugido, irmão. Mas Paulo viu naquele momento que havia um propósito maior sobre aquela situação. E olha que interessante. Quando o carcereiro viu que a prisão estava aberta de todos, Hermínio, Paulo não diz assim: vamos fugir. Não. O carcereiro, quando percebeu que era a vida dele pelos prisioneiros, ele pegou a espada e diz assim: eles vão me matar, então é melhor eu me matar. Ele pega a espada e Paulo grita: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que ele pede luz, entra na prisão e diga: o que eu preciso fazer para ser salvo? Meu Deus. Paulo diz assim, a frase que é tão simples e que a gente às vezes complica tanto. Paulo diz assim: é simples, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. E deixa eu te falar outra verdade: não é só você que vai ser salvo não, viu? É você e toda a tua casa. Ei, irmão, sabe o que o carcereiro faz?
Pega aqueles homens assim, é verdade isso? É verdade. Então vamos lá em casa falar isso para minha mulher, vamos lá falar isso para os meus filhos, vamos lá, mas a gente está preso aqui, vem comigo. O carcereiro, que cuidou com tanto rigor para que eles não escapassem, agora pega eles e leva para a casa deles. E sabe o que é mais lindo? Eles estavam sangrando, feridos. O carcereiro pega lá, ô minha esposa, pega lá uma bacia, pega água, pega remédio, vamos cuidar deles. Está doendo, mas o Espírito Santo está cuidando. Está sangrando, mas o Espírito Santo está cuidando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha isso. Paulo pregou para a família, pastor Culiche. Evangelizou o carcereiro, evangelizou a família. E sabe o que aconteceu? A família inteira se converteu, e a Bíblia diz assim, que todos foram batizados nas águas naquele mesmo dia. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido, que talvez a gente não se atenta para os detalhes. Tudo isso aconteceu na noite. Você entende como foi a noite de Paulo e Silas? Perto da meia-noite cantavam e oravam, a prisão abriu, o terremoto veio, sacudiu, todos foram libertos. O carcereiro pega Paulo e Silas, leva para sua casa. Paulo e Silas evangelizam a casa deles, batiza eles cuidam dos vergões, cuidam do sangramento, cuidam das feridas. E depois Paulo e Silas assim, ei, precisamos voltar para a cadeia. Você acha que o propósito deles era fugir, irmãos? A Bíblia diz que Paulo e Silas voltam para a prisão. Aí está lá presos os dois. Tudo isso à noite. Aí amanheceu. Quando amanheceu, as autoridades não sabiam que enquanto eles estavam dormindo, pastor Culiche, Deus estava trabalhando. Por isso que a pastora cantou, quando ele fica em silêncio, é porque está... Eita lasqueira. Sabe por quê, irmão? Já. É porque enquanto as autoridades dormiam, dizendo, está tudo tranquilo lá, ele está bem cuidado, ele está... Ei, irmão, não subestime o poder de um culto, pastor Marco Aurélio. Não subestime o poder de um culto, meu amigo. Não subestime o que Deus está fazendo aqui essa manhã, meu querido. Para alguém pode ser só mais um culto, mas para alguém pode ser o culto do milagre, o culto da vitória, o culto da porta aberta, o culto que Deus está manifestando. Você sabe por quê, irmão? Porque quem está ferido, quem está sangrando, quem foi injustiçado, quem está recarregando uma carga que diz, Deus, eu não estou aguentando mais. E às vezes Deus ainda está falando para ele assim, viu? Vai lá orar por fulano. Eu orar, Deus? O Senhor não está vendo que eu estou sangrando? O Senhor não está vendo que eu estou precisando de oração? O Senhor não está vendo que eu não estou aguentando essa carga? Como é que eu vou orar se eu estou precisando? Lá em Gênesis 20, Deus promete um filho para Abraão. Aí, Gênesis 20 já passou mais de 24 anos. Mais de 20 anos. E Sara não tinha filho. Sabe o que aconteceu? Deus fala para Abraão assim, pastor Marco Aurélio, viu? Eu fechei a madre da família de Abimeleque e de toda a sua terra, nem os animais vai gerar mais. Agora, Abraão, vai lá e ora por eles, para que eu abra a madre deles. Aí Abraão fala assim, como assim? Orar para o Senhor abrir a madre deles? Se eu estou há 25 anos esperando por um filho? Tem coisas que você vai ver Deus fazer na vida do outro, que você está esperando faz tempo. Porque não é sobre você, é sobre o propósito.
Porque enquanto está doendo, está sangrando, está ferido. Esses dias eu vim com o pastor Marco Aurélio aqui de manhã na igreja. Foi de manhã? Acho que foi de manhã. Tinha um grupo de irmãs aqui, ó. Círculo de oração de mão dada. E nós encerramos a oração com elas de mão dada, orando e chorando. E eu achei impressionante, porque muitas delas estavam aqui chorando, sangrando, injustiçada, precisando de um milagre, mas estava aqui: Jesus, abençoa a irmã fulana, abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão ciclano, abençoa a igreja, abençoa o ministério, abençoa esse, abençoa aquele. E elas estão aqui para que Deus faça na vida dos outros o que elas mesmas estão precisando receber. Porque não é sobre elas, é sobre o propósito, é sobre a missão. Nós fomos chamados para fazer parte do grupo de intercessão. Então não importa, não é sobre mim, é sobre o ministério que Ele me confiou, é sobre a obra que Ele me confiou, é sobre o trabalho que Ele me deu nas minhas mãos. Está doendo? Está sangrando? Está, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Sabe, queridos, e a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas vai para a casa do carcereiro, prega, ora, unge, ganha para Jesus, batiza, e depois volta para onde? Para a prisão. Aí no outro dia de manhã, os magistrados, viu? Vai lá na prisão e solta aqueles homens, manda eles embora. Aí alguém chega lá: ó, vocês estão livres, beleza, pode ir embora. Aí Paulo fala assim: peraí, como é que é isso? Rasgaram nossa roupa, nos prenderam, bateram em nós, nos açoitaram em praça pública, sendo nós cidadãos romanos, sem ter nos condenado. Isso não pode acontecer. Vocês feriram a constituição do país. Aí quando, viu? Sabe aqueles homens que vocês açoitaram ontem? Sim. Que vocês prenderam? Sim. Que vocês machucaram? Sim. Eles são cidadãos romanos. Como assim? Pois é. Eles dizem que não vão embora não. Ei, irmão, tem milagre que você tem que entender o propósito. Aí diz assim, é vocês mesmos que é para ir lá soltar ele. Aí as autoridades que mandaram prender vão lá na prisão pedir: por favor, vai embora. Se fosse alguém já estava longe faz tempo, irmão. Se fosse outro, já estava longe, era na primeira hora, quando já vieram: vocês estão ali, podem ir embora, já ia logo. Mas eles falaram: não, eu sou cidadão do céu, o diabo não vai me envergonhar assim não. Aqueles que tentaram me envergonhar, vai ter que saber que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou crente, que eu oro, que eu consagro, que eu jejuo, e o diabo vai ter que saber que ele vai ter que respeitar o que eu carrego. Ei, irmão, vocês sabem que faz quase 2 anos que a gente está aqui, né? Vocês sabem o quanto a gente tem sangrado. Saber que nasceram nossos netos, vai nascer outro agora o mês que vem, em julho, a gente não está lá. E o nome dele vai ser Alexander. Já tem o Anthony que está andando, está quase falando, a gente não conhece. A igreja está gemendo, esperando o pastor voltar. A gente tem orado, tem clamado, tem gemido, a gente tem cantado. Está sangrando, mas nós estamos cantando. Está doendo, mas nós estamos adorando. E sabe o que é interessante? Que Deus tem feito coisas tão extraordinárias. Deus nos levou a orar por uma família que, humanamente falando, irmão, estava destruído, não tinha mais condição. Estava o lar totalmente destruído. E Deus nos levou: vai lá orar por eles. Mas Deus, está doendo, está sangrando, mas vai lá. E a gente foi lá e orou. Sabe o que aconteceu? Deus restaurou a família.
Nós estamos esperando o nosso green card, irmãos, que já está a caminho. Mas sabe que a semana passada a irmã postou lá, mandou uma foto para a pastora do green card, irmãos, assim: pastora, olha aqui, o documento que vocês oraram para que Deus me desse, chegou, pastora. E a gente: oh Jesus, o Senhor deu a dela e não deu a nós. Está sangrando, mas não é sobre nós, é sobre o propósito. O nosso está a caminho, mas vamos celebrar a vitória da irmã, porque Deus nos ungiu para ministrar, enquanto estamos presos, enquanto estamos parados, enquanto estamos aqui. Não é sobre nós, é sobre Ele. Isso sabe o que quer dizer, irmão? Pode estar preso, mas a prisão não detém o ministério, a prisão não detém o propósito. Sabe por quê? Apesar de presos, estão livres. O nome de Jesus tem sido glorificado. Esta manhã eu venho aqui orar por alguém que está dizendo: pastor, essa é a minha realidade, eu estou sangrando, meu casamento está por um fio, por onde eu ando, eu deixo marcas de sangue para trás, eu estou gemendo, eu estou passando por uma crise financeira, e apesar da crise financeira, chega na igreja e ainda consegue dizimar, ainda consegue ofertar. Sabe por quê? Porque não é sobre você, é sobre o propósito. Você entendeu o que é ser cristão. Você não adora pelo que Ele faz, você adora pelo que Ele é. E sabe o que é mais interessante, irmão? É que quando você entende o propósito de adorar a Deus, mesmo quando tudo vai mal, sabe o que acontece, irmão? De repente, diga comigo, de repente. Como diz o pastor Ari, com esse de repente não vai acontecer nada. Diga comigo, de repente. Sabe por quê? Porque você imagina comigo, pastor Coliche, quando você está aqui: ah, Paulo e Silas cantou, eu vou cantar, ver se Deus vai fazer. Vamos ver se Deus vai fazer mesmo. Agora, quando você começa a cantar e dizer: Deus, está sangrando, está doendo, está difícil, mas eu vou continuar adorando. Lembra de Jó? Coçando com um caco de telha, a esposa chega: você ainda adora a Deus nessa situação? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ei, mulher, você não sabe o que é ser crente, não. Você não sabe que é ser crente, não. Eu não adoro pelo que Ele me deu, eu adoro pelo que Ele é. Ele é suficiente na minha vida. Irmão, sabe o que aconteceu? Deus falou: não, eu não posso deixar isso barato, não. Eu vou descer lá, eu vou descer lá, eu vou descer lá, eu vou descer lá. E quando Paulo e Silas estavam adorando, de repente, vocês sabem o que aconteceu quando Deus desceu no monte Sinai? O que aconteceu, pastor? Começou a tremer. Então sabe o que foi o terremoto na prisão? É que Deus desceu. Você sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na prisão, diz assim: quero ver quem é o Deus que vai te livrar da minha mão e da fornalha. Diz assim: ó, se Ele quiser, Ele pode, se Ele não quiser, a gente continua adorando. Mas o teu Deus nós não adoramos. A gente vai morrer queimado, mas vamos morrer adorando. Aí Deus diz assim: não, eu não posso deixar isso, não. Deus escuta isso e diz assim, o rei desafiando, e ele diz assim: a gente morre queimado, mas não adora os teus deuses. Deus assim: não, eu vou mandar, não vou mandar anjo, não, eu vou descer lá, eu vou descer. E quando a presença dele desce, começa a tremer. Então, irmão, deixa eu te dizer uma verdade. O que provoca terremoto não é louvar, não é orar, não é gemer, não é murmurar, não é reclamar. Ei, Senhor, não, irmão. É quando você cria uma atmosfera que a presença dele se manifesta. Porque eu nunca vi ele se apresentar num lugar onde alguma coisa não acontecesse. No mesmo capítulo de Atos, no mesmo livro de Atos, no capítulo, parece que 4, né? Que eles
levantaram o paralítico na porta do templo, capítulo 3, por causa daquele milagre eles foram presos, passaram a noite, Pedro e João passaram a noite no cárcere, no outro dia mandaram soltar eles, mas assim, eu vou te falar, eu vou te soltar, mas você nunca mais fala desse nome, hein? Nunca mais fala de Jesus. Aí eles vão, reúnem a igreja assim, pessoal, é o seguinte, nós somos ameaçados, e diz que não é mais para pregar o evangelho e falar do nome de Jesus, vamos orar? Vamos, Senhor, olha para a ameaça deles, enquanto eles estão ameaçando, dá a nós ousadia para continuar pregando e falando e falando e pregando. Irmão, sabe que Deus falou, o quê? Estão ameaçando que vão prender, que vão matar, e eles estão pedindo ousadia para continuar falando. Não, eu vou descer lá. E a Bíblia diz que de repente o lugar que eles estavam reunidos começou a tremer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ficar de pé esta manhã? Talvez, queridos, o que eu quero que você entenda hoje, você sabe que a gente é pastor, né? A gente não é sensacionalista, a gente não prega frases, jargões assim de efeito para o povo pular. Não, a gente como pastor, né, pastor Marco Aurélio, a gente quer ensinar o povo realmente o que é a vida cristã em profundidade. E sabe o que eu quero que você entenda esta manhã, irmão? Que essa igreja, ela está vivendo um nível espiritual tão glorioso, que você precisa entender e criar uma expectativa quando você vem para um culto como esse. Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo aqui esta manhã, que tem uma igreja reunida, que não está aqui orando para que Deus faça milagre, ou está aqui pela motivação de, não, eu vou lá porque se Deus não fizer, eu vou lá porque, não, você está aqui porque apesar de estar doendo, apesar de estar sangrando, apesar de estar injustiçado, apesar de estar com crise financeira, apesar de estar com problema, você está aqui adorando, porque não é sobre você, é sobre o propósito, é sobre a tua vida espiritual, é sobre Ele, é sobre o que Ele é e não pelo que Ele faz. Então deixa eu te dizer uma verdade, enquanto você está aqui cultuando, independente da tua circunstância, tem crente que entrou aqui com problema, tem crente que entrou aqui enfermo, tem crente que entrou aqui com uma situação difícil, e que você está aqui adorando, e você não está nem lembrando. Deus, Tu és tão maravilhoso, que culto glorioso. Pastor, eu não queria que esse culto terminasse, está tão gostoso aqui, está tão bom, ai que ambiente, ai que atmosfera, e você nem lembra de problema. Aí você vai terminar o culto, você vai embora, e achando que nada aconteceu. Sabe por quê? Quando a gente estava na construção dessa igreja, os irmãos se lembram, eu trabalhava aqui o dia inteiro, eu chegava em casa tarde da noite, às vezes alguns irmãos que não podiam vir de dia, pastor, eu posso ir à noite, então eu emendava dia e noite, ficava aqui às vezes até 2, 3 horas da manhã, e fiz tanto trabalho pesado que começou a me dar uma dor no ombro tão infeliz, que eu já não conseguia dormir mais, uma dor terrível, uma dor terrível. E aí um dia eu fui fazer uma visita com o pastor Misael, fomos na casa de um outro pastor que estava doente, chegamos lá, o pastor Misael, pegamos o óleo, eu falei, pastor Misael, unge o irmão. O pastor Misael orou pelo irmão, fez uma oração pelo irmão e tal, e o meu ombro estava com uma dor. Aí ele terminou de orar, eu falei, pastor, aproveita que o senhor está com azeite, ora por mim, unge, estou com uma dor no meu ombro. Aí ele orou por mim, irmão, se a gente for avaliar pela oração, a gente fala assim, meu Deus, essa oração não chegou nem ali no... Ô Senhor Jesus, cura meu pastor, Jesus, ele está com dor no ombro, Jesus, cura meu pastor, tira essa dor, Jesus. Oração tão simples, tão humilde, tão, sabe, porque às vezes a gente acha que, Senhor meu Deus, aqui está o teu vaso, o teu escolhido. Ô Jesus, cura meu pastor, Jesus, ele está com dor. Eu confesso para vocês, falar, Jesus, se depender dessa oração eu estou lascado. Fui embora,
Entramos no carro, foi embora. Esqueci da dor. Passou uns dias, eu procurei a dor. Falei, ué, cadê a dor? É porque o de repente dele chegou. E sabe o que eu estou aqui para dizer essa manhã, pastor Marco Aurélio? Que tem crente que está sangrando, pastor, está aqui orando. Está gemendo, está aqui orando. Está cantando, está contribuindo. Pastor, se o senhor soubesse como é que está a minha realidade financeira, o senhor nem falava sobre dízimo e oferta. Mas não é sobre você, é sobre o propósito. É sobre o propósito. Então você entende o propósito, você diz, não é sobre mim, eu vou dizimar, porque eu sei que ele vai fazer, uma hora ele vai se levantar, e você está aqui adorando. Ei, deixa eu te falar uma verdade, é por causa destes, que de repente você vai procurar a dor, não vai achar mais, vai procurar o problema e não vai achar mais, vai procurar aquela situação, mas meu Deus, cadê? O de repente de Deus chegou. E eu quero dizer, queridos, que nós estamos entrando numa nova estação. E é tão gostoso a gente falar que a gente está entrando na primavera, né, pastor? Mas infelizmente a gente está entrando no inverno. E eu que estou morando lá na casa da minha sogra, ela tem me tolerado lá por esses anos, irmãos, por esse tempo. A gente está escondido lá no Lodebar. A gente está lá quietinho, ela tem me tolerado, tem nos tolerado, temos orado junto, temos chorado junto, temos clamado junto, estamos lá, queridos, mas vocês sabem que lá é um lugar assim de natureza, e quando chega o inverno, pastor Coliche, aquilo fica feio, as folhas caem, todo dia tem um monte de folha no chão, o pessoal tem que ficar limpando, as árvores vão perdendo a beleza, o rio já não pega peixe porque eles hibernaram, começa tudo a ter uma transformação, mas sabe o que eu entendo? É que o inverno é um processo de preparação, porque está havendo uma transformação, está abrindo mão do velho para receber o novo, daqui a pouco as folhas vão vir verde, vão renovar o broto, vai começar a ter vida de novo, os passarinhos vão voltar a cantar. Eu quero profetizar que o mês de junho, Deus vai começar a mudar tuas mesas, Deus vai começar a mudar tuas companhias, Deus vai começar a mudar algumas atitudes, Deus vai começar a transformar a tua vida. Sabe por quê? Depois do inverno te prepare, porque a primavera vai chegar, e Deus está dizendo, é tempo de coisas novas, mas para que eu faça algo novo, eu preciso tirar o velho, eu preciso que você abra mão de algumas coisas, porque eu quero fazer coisas novas na tua vida. Tem gente que quer receber o novo, mas não quer abrir mão do velho. Os maus hábitos, os maus costumes, perde o sono. Paulo e Silas não conseguiam dormir meia-noite. Aí eles falaram assim, vamos assistir um filme da Netflix, já que a gente não consegue dormir? Aí o crente vai para a sala e diz assim, ai Deus, eu não consigo dormir, meu Deus, 3 horas da manhã, eu acordei, perdi o sono, eu vou assistir televisão até me dar sono. E o Espírito Santo fala assim, não, mas eu queria era que você orasse, eu queria que você cantasse. Aí Deus vai começar a mudar tuas atitudes, teus hábitos. Quer saber? Eu não vou assistir Netflix não, eu vou ler a Bíblia um pouco. Você quer ver dar sono, irmão? Começa a ler a Bíblia para você ver como dá sono. Quando você perder o sono, lê a Bíblia, irmão. Você vai ver como o sono vem, e o sono é gostoso. Deus vai começar a mudar tuas companhias. Lá em Orlando tinha um casal, que ele começou, assentava numa mesa, que só falava mal da igreja, mal de pastor, mal disso, mal daquilo. E a vida dele toda embaraçada, nunca fluía. E Deus começou a usar os irmãos que estão ali, porque isso é recente, a gente não estava lá. Começou a usar os irmãos que estavam ali, dizendo, ei, Deus vai mudar tuas mesas. Por quê, irmão? Porque ele começou a ver os outros prosperarem e ele não prosperava. Aí, por que vocês prosperam e eu não prospero? Fala assim, por causa das mesas que você está sentando. Tem morte na mesa que você senta.
Só falar mal de fulano, mal de ciclano, mal de pastor, mal de igreja, mal daquilo. Ei, Deus vai mudar a tua mesa. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu posso andar com vocês? Pode. Trouxeram eles para perto. Aí diz assim, só que é o seguinte, na minha mesa não se fala mal de ninguém. Na minha mesa a gente só adora. Você já viu um vídeo que fala assim, eu e minha família resolvemos reunir e não falar mal de ninguém. Fazia meia hora que eles não falavam nada. Porque não tem assunto se não for falar mal dos outros. Sabe o que aconteceu, irmão? O camarada, pastor, eu dou o Instagram para vocês. Ele contou o testemunho na igreja esses dias. Irmãos, alguns anos atrás ele mostrou a foto. Ele foi despejado da casa. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, o cara trancou a porta, jogou as coisas dele tudo na rua, a mulher grávida, ela está lá sentada, com aquele barrigão, aquela pobreza, pegando as coisinhas, chorando porque tinha sido despejado. Ele diz assim, agora eu vou te mostrar a minha realidade hoje. Mostrou uma casona enorme que Jesus deu para eles. Compraram uma casa, uma caminhonete na porta da garagem. E ele diz assim, irmão, sabe por que isso? Ele falou assim, porque Deus me mudou de mesa. Porque na mesa onde há murmuração, querido, só tem derrota. Mas na mesa onde tem adoração e louvor, querido, tem resposta, tem milagre. Então te prepare, porque este inverno é mudança de estação na tua vida. Quantos creem nessa verdade? Levante a tua mão. Glória a Deus. Eu quero terminar esta manhã, mas nós vamos orar por cada um de vocês aqui esta manhã. O Espírito Santo deu uma direção ao pastor Marco Aurélio, e nós vamos fazer uma oração especial esta manhã.